Por que você não consegue confiar nas próprias decisões? Esse assunto me pega profundamente. Então vamos lá. Vamos a ele. Seja muito bem-vinda aos Palavras que Curam aqui dentro do canal Mulheres Conscientes. Eu quero te convidar para essa reflexão e muito mais que isso, compartilhar um pouquinho da minha experiência de vida também. Muitas das vezes a gente acaba escorregando, né, tomando decisões que acabam gerando sofrimento, dores indesejadas, a gente cria uma expectativa em relação a uma situação ou a alguém, e isso nos causa dor e sofrimento pela decepção. Principalmente quando a gente coloca expectativas em coisas que nós não podemos controlar, a consequência é que se aquilo sai, né, daquele destino que a gente acreditava que seria, a gente geralmente se frustra muito e muitas das vezes não sabe lidar com essa frustração. Eu fui para esse caminho, né? Eu tinha uma dificuldade de pedir ajuda, de compartilhar o que eu sentia ou o que eu estava vivendo com alguém de confiança. Eu não me abria. Então isso me gerou muitas dores, porque eu fui me arriscar na vida, né? Eu fui viver as coisas que eu não tinha uma experiência, uma fonte segura ali para tomar decisões, e mesmo assim eu ia passando por cima das coisas, experimentando coisas, e às vezes não dava certo. Então isso construiu em mim uma insegurança ainda maior do que eu já tinha. Eu já tinha comportamentos de muita insegurança, de muita inexperiência, e quando eu fui para essas frustrações, eu me senti muito incapaz de tomar decisões na minha vida. Então eu acabei indo por esse caminho. Eu só tomava uma decisão profissional se alguém concordasse ou me dissesse que era a melhor decisão. No relacionamento a mesma coisa. Tinha muita dificuldade, eu ficava sempre esperando a decisão do outro, e muitas das vezes aquela pessoa nem quer o seu bem, né? Principalmente quando se fala de relacionamentos frustrados, às vezes a pessoa aproveita dessa dificuldade que você tem em tomar decisões, em se posicionar, em não aceitar certos comportamentos. Mas como você não tem esse posicionamento, você acaba se colocando da forma que aquela pessoa escolheu para você. Né? Então você está infeliz, você não quer continuar vivendo aquela situação, mas você prefere viver aquilo que está sendo determinado para você pela outra pessoa, aquilo que a pessoa está decidindo por você. E isso é muito sério, né? A gente precisa sim se colocar em uma posição de compartilhar sofrimentos, emoções com pessoas de confiança, pessoas que verdadeiramente têm algo, né, de positivo e que principalmente quer o nosso bem, né? A gente precisa disso, desse aconselhamento, mas é muito importante que prevaleça a nossa vontade. Aquilo que verdadeiramente o meu corpo, as minhas emoções, os meus sentimentos está pedindo. É muito importante eu construir esse critério de avaliar se eu estou bem, se eu estou confortável naquela situação, se aquilo está alinhado para o que eu quero, para o meu futuro, né? Para que aquela fala, aquela opinião que aquela pessoa que trouxe, né, que quer o meu bem, que falou aquilo para me fortalecer de alguma forma, para me falar daquilo que ela viu e que eu ainda não estou vendo, né, trazer um olhar de fora, um olhar diferente. Mas o critério eu tenho que ter para avaliar até que ponto aquela pessoa está certa, até que ponto que ela está dizendo faz sentido para a minha vida, às vezes faz sentido para a realidade da pessoa, mas não faz para a minha. E isso eu vou construindo, né? Para mim, embasando as minhas decisões e ter critério de fazer o que faz sentido para a minha vida. Por isso é tão importante a clareza do que eu sou, do que eu sinto, do que eu quero para minha vida. Sem clareza, as opiniões, o que vem de fora, acaba sendo assim opções muito rasas para nossa vida. Porque às vezes a pessoa até quer o bem,
né? É claro que uma e outra pessoa vai se aproveitar de uma situação de uma fragilidade nossa, como acontece mesmo, né? Eu falo por experiência própria. Agora, vai ter pessoas que mesmo querendo bem, vão falar as coisas sem conhecer tudo. Sem conhecer todo o porquê das minhas intenções, por que eu tomei aquela decisão, por que eu fui por esse caminho. Talvez esse caminho faça sentido para mim, mas não faz para ela. E por mais que ela tenha suas ressalvas, tenha seus medos e inseguranças, eu tenho que saber, não, realmente o que ela está falando faz sentido, é um ponto a se observar, mas não é determinante para eu desistir daquilo que eu já decidi para minha vida, para aquilo que eu já escolhi para mim, para o meu futuro. Eu estou disposta a me arriscar, eu estou disposta a viver as consequências da minha escolha. E isso é muito importante, isso é estar inteiro. Isso é estar consciente do que quer, do que faz, sabendo das consequências, mas disposto a viver o que é necessário para construir a vida que eu quero. A gente só vai conseguir viver bem a vida que faz sentido para nós, que nos faz sentir inteira, que nos faz sentir bem, né? A gente só consegue sustentar um propósito, um sentido, uma vida que faz sentido para nós. Por mais que sim, a gente tem que estar aberto a opiniões, mas elas não podem ser determinantes para aquilo que é a gente que vai viver. Só nós vamos viver a nossa vida. Opinião sobre nós todo mundo tem. Eu acho que você é bom em tal coisa. Eu acho que você deveria fazer tal coisa. Eu acho que você deveria parar de fazer tal coisa. As pessoas podem achar, elas têm direito de achar. Mas quem tem que ter o critério para determinar e escolher somos nós. Nós devemos cada vez mais trazer para nós esse protagonismo da nossa vida. De escolher, de decidir se eu aceito, se eu não aceito, se eu quero, se eu não quero. E para construir isso, o alinhamento, a decisão, o propósito, ele é muito importante. Saber o que quer, saber para onde está indo é muito importante. Construir uma identidade forte, né? Que não se deixa controlar, variar pelo que o outro fala, pelo que o outro faz. É isso que vai nos dar cada vez mais clareza de ser quem nós somos, de viver a vida que faz sentido para nós, né? E se encontrar nas nossas próprias vidas. É isso que faz mais sentido, né? Sentir que está vivendo a vida que verdadeiramente gostaria. E não a vida que faz sentido para as pessoas que estão à nossa volta, mesmo que seja a pessoa que nos ama, que quer o nosso bem. Muitas pessoas precisam dos resultados para apoiar aquilo que a gente está fazendo. Quando a gente começa a empreender, começa a ir para um caminho diferente, às vezes abandona uma carreira, inicia um novo negócio. As pessoas que nos amam, elas têm um medo muito grande que a gente possa se frustrar, que a gente possa passar alguma dificuldade, né? Então elas vão ter muitas ressalvas, muitas limitações em relação a isso. Mas você pode ouvi-las, né? Mas não significa que você precisa desistir daquilo que você escolheu, daquilo que verdadeiramente faz sentido para você por causa disso. É uma ressalva, é uma orientação apenas, que você precisa considerar, né? Mas que não pode ser determinante para você fazer ou não fazer algo na sua vida que faz sentido para você, né? A decisão, ela sempre tem que estar nas suas mãos. Você vai pesar os prós, os contras, mas a decisão final, ela tem que permanecer nas suas mãos. E você precisa construir isso no ambiente familiar, no ambiente de trabalho. Estabelecer esses critérios, esses limites. Saber também de quem ouvir, né? Se não é uma pessoa que te faz bem, que quer o seu bem, que demonstra um interesse plausível na sua vida, no seu bem-estar, não vale nem a pena você considerar uma opinião como esta.
vindo de uma pessoa como esta. Então, é considerar o que verdadeiramente tem a acrescentar. É igual quando eu quero desenvolver algo novo, uma profissão nova, incrementar algo novo na minha carreira que não era usual. Eu tenho que buscar quem já passou por esse caminho, quem tem algo a me acrescentar. E da mesma forma na minha vida, eu tenho que trazer para mim, eu tenho que pesar aquilo que realmente faz sentido, aquilo que vem de fontes seguras, de fontes concretas, que quer o bem, que quer ver o meu crescimento, a minha felicidade. Porque mesmo que se for contra aquilo que eu acredito que é o certo, vale a pena você, considerar. Então, no final, eu ter clareza de quem está à minha volta, de quem eu sou, do que eu quero. A clareza traz discernimento, traz direção e traz estrutura sólida para a nossa vida, que é o que nós devemos construir ao longo do nosso desenvolvimento. E se você deseja, continuar recebendo conteúdos como esse, se inscreva no canal, ative os sininhos de notificação, compartilhe também esse conteúdo com alguém que possa, precisar. Às vezes a mensagem que a pessoa está precisando ouvir nesse momento venha de você através de um compartilhamento. Então seja essa pessoa a levar, conteúdos sadios para quem precisa e se fortalecer cada dia mais absorvendo algo que vai aí acrescentar para a sua vida. Te espero no próximo vídeo.